Agora a gente volta aqui para o Brasil. A compra do Banco Master, que foi anunciada na semana passada pelo banco estatal BRB, levantou grandes suspeitas e deve ser investigada, inclusive, pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Na sexta-feira, o BRB anunciou a compra de 58% do Master, em um negócio estimado em 2 bilhões de reais e que ainda vai passar pela aprovação do Banco Central. Segundo o presidente da estatal de Brasília, Paulo Henrique Costa, a compra é uma grande oportunidade e o seu objetivo seria expandir a oferta de produtos e serviços bancários por meio de pagamentos e investimentos, já que o Master se consolidou no ramo por oferecer um título de CDB extremamente agressivo. No entanto, a operação é considerada temerária pelo mercado e o Banco Central já sinalizou precaução com essa transição, já que envolve também o uso de dinheiro público. Além de todas essas questões, o jornal O Globo também revelou que o BTG Pactual manteve várias reuniões desde dezembro de 2024 para comprar esse Banco Master e ofereceu apenas R$1 pela transação. Na tarde desta terça-feira, o PSB, que é o partido de oposição ao governo de Ibanez Rocha, no Distrito Federal, pediu que o Ministério Público suspenda a transação bilionária em razão de possíveis prejuízos para a administração distrital. Chamar o Luiz Felipe Dávila para entender um pouco desse episódio que envolve a compra de um banco privado por um estatal, e parece que a gente volta no tempo, né, Dávila, quando a gente traz uma notícia como essa. Todos os especialistas sempre defendem a privatização, né, que os entes federativos não devem atuar em certas áreas, mas a gente está vendo um caminho diferente, né? Parece que nós voltamos no tempo, na época que Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal acabavam comprando esses bancos menores. Mas o que a gente precisa considerar em relação a essa movimentação, esse passo dado pelo BRB para comprar o Master e essas dúvidas, para dizer o mínimo, em relação à transação? Bom, Caneto, você falou muito bem que nós voltamos ao passado, mas ainda bem que não é tão lá atrás no passado, né? Só para a nossa audiência saber um pouco da história do Brasil nessa área financeira. Quando o Plano Real acabou com a inflação, apareceu um monte de banco quebrado. Por quê? Porque os bancos não precisavam ser competentes, eles viviam do Tesouro Nacional. A inflação era muito alta, emprestava dinheiro para o governo era o grande cliente, e você não precisava ser banqueiro, você ganhava dinheiro que chama de tesouraria, só venda de título e emprestar dinheiro para o governo. Aí o que aconteceu? Quando a inflação acabou, toda aquela ineficiência dentro dos bancos apareceu, porque o dinheiro fácil acabou, não tinha mais inflação. E aí foi uma quebradeira generalizada de bancos. O governo teve que criar um programa que chamava PROES, que era um programa de socorro aos bancos, aí forçou fechamento de bancos, fusões e privatização de bancos. Então aquela foi a última grande passagem de peneira que nós fizemos no Brasil para separar o joio do trigo. Os bancos sólidos daqueles bancos que faziam pirotecnia. Mas, de vez em quando, aparece um banco daquela época das pirotecnias. Um deles é esse Banco Master. É uma vergonha absoluta esse banco. É um negócio inacreditável. Primeira coisa que chama atenção, se um banco empresta dinheiro muito acima do valor do mercado, pode suspeitar que é maracutaia, tá certo? O CDB, que é o principal título, o Banco Master pagava 120%, 140% acima do valor de face. Nenhum banco pagava isso. Quando acontece isso, já é um sinal de alerta. Outra coisa, os bancos, quando o banco está alavancado, eles precisavam pedir dinheiro emprestado para os grandes bancos. Então, para o Bradesco, para o Itaú, né? Para o Santander. E esses bancos não emprestaram dinheiro para o Master, porque viram que a situação do Master estava completamente já alavancado a um ponto que o banco já estava caminhando para a insolvência. Terceiro dado que mostra, existe o Fundo Garantidor do Sistema de Créditos, né, o FGC. E esse é um fundo ali para ajudar bancos nesses momentos e tal. Esse Banco Master já tinha tomado 60% dos recursos do Fundo Garantidor de Crédito. Não é possível que o time técnico lá do Banco Central não acendeu lá uma luz amarela e falou: opa, vamos olhar esse banco, vamos ver o que esse banco está acontecendo, porque está perdendo o controle.
tomou 60% do crédito, é uma espécie de cheque especial dos bancos, esse fundo garantidor de crédito. Então, o momento desse banco tem que ser liquidado. O Banco Central não pode aprovar essa operação. E aí aparece um banco estatal de Brasília querendo comprar um banco podre. É uma coisa inacreditável. É óbvio que por nenhum critério técnico esta operação pode ser aprovada. Esse banco tem que ter sepultado, tem que ser enterrado. Era banco de maracutaia. Não podemos agora passar pano para isso. Não, arruma uma instituição aqui, um banco compra os precatórios, outro banco compra outra coisa. Não é assim, não. Tem que honrar os depositantes desse banco. Pode até fazer com que 1 ou 2 bancos comprem o Master para liquidar, mas não pode ter dinheiro bom nessa história, não. E não pode aprovar uma operação dessa. Isso seria um verdadeiro escândalo para um Banco Central que há tanto tempo tem uma extraordinária credibilidade na defesa do sistema financeiro, na lisura da conduta dos grandes bancos. Não pode deixar passar por a peneira uma operação desse tipo. Pois é, os números de investimentos que o Banco Master oferecia, impressionantes. Inclusive, eu me lembro disso. CDB pagando 131% do CDI, algo muito acima do mercado. Só deixa eu receber as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio, espalhadas por todo o Brasil. A notícia em destaque: o Banco BRB oferecendo 2 bilhões pela compra do Banco Master, banco que se notabilizou pelos índices altíssimos de investimentos, inclusive um CDB que pagava mais de 131% do CDI. Isso chamou a atenção de muitos investidores, mas também tem questões que não ficaram muito claras em relação a essa negociação entre um banco estatal e esse banco chamado Master. Você, Cristiano Beraldo, as investigações que devem trazer detalhes sobre essa apuração, e também tem o detalhe, né? Uma outra negociação que teria acontecido, o BTG Pactual teria oferecido apenas R$1 pela transação, pela compra desse banco. E aí muitos se perguntam, bom, R$1 será porque trata-se de um banco com problemas? O BTG assumiria dívidas, possivelmente, dessa instituição financeira? O que a gente precisa trazer, Beraldo? Canhato, hoje eu recebi uma mensagem pela internet que comparava o dono do Banco Master ao Bernie Madoff, que deu aquele golpe nos Estados Unidos. E ouvindo o relato do Dávila, a gente percebe que esse é o tipo de comentário que a gente tem que fazer com o nariz tapado, porque fede. O que acontece é que nós temos no Brasil, de tempos em tempos, algumas figuras que surgem do nada e, à medida que vão conquistando o holofote, vão construindo relações no ambiente político e fazem destas relações políticas o seu negócio. O Banco Master, ao mesmo tempo que captava dinheiro oferecendo taxas completamente irreais, ia buscando, do outro lado, dinheiro através das relações políticas que foram construídas com chefões dos partidos políticos, esses que andam de nariz em pé, cheio de seguranças em Brasília. Pegaram dinheiro, por exemplo, do fundo de pensão dos funcionários do estado do Rio de Janeiro, o Rio Previdência, 500 milhões de reais, que o Rio Previdência, que tem a obrigação de zelar pela aposentadoria dos funcionários, colocou num CDB de 10 anos. 10 anos preso a um banco pequeno, cujo dono bancou festas e mais festas, regados a vinho e champanhe dos mais caros em Nova York, em Paris, em Lisboa, na Itália, para todo lado. Dizem as más línguas, inclusive, que na sua festa de noivado realizou um jantar para 2. Ele e a noiva, num palácio, num castelo na Itália, onde cantou para o casal Andrea Bocelli. Eu tenho certeza que isso é um exagero, que isso é coisa de fofoca, porque não é possível que algo dessa dimensão seja razoável para o dono de um banco que ninguém nunca ouviu falar pelos bons motivos.
Pois é, inclusive teve a justificativa do Banco Estatal, o BRB, dizendo que a compra do Banco Master seria uma grande oportunidade para diversificar a atuação da instituição financeira. A ver. Você, delegado Palumbo, para fechar, 1 minuto e meio. É oportunidade para quem, Caniato? Quem vai ficar feliz com essa compra? Qual político vai ficar feliz com essa compra? Vamos ser bem sinceros aqui, né? Claro que tem dedo de político aí. E tem que ser transparente. Onde tem dinheiro público, tem que haver transparência. Isso é um princípio que está na Magna Carta de 1988, na nossa Constituição Federal, artigo 37. O princípio com relação ao dinheiro, aos atos da administração, nós não podemos permitir. Agora a gente está na mão de quem? Do Ministério Público, que tem que agir, e da Justiça, que pode ou não brecar essa transação. Mas, como bem disse o Dávila, é um absurdo isso. A gente não pode compactuar com que o dinheiro público seja jogado assim, na lama. E sabe-se lá o que vai acontecer com isso. Ou seja, a gente lamenta muito e vamos ter esperança e fé que o Ministério Público, aliado ao Poder Judiciário, breque isso. A gente vai seguir acompanhando. Acho que o Beraldo quer só fazer um fecho. Vai lá, Beraldo. Última sugestão. Quem sabe a ANAC não publica a lista de passageiros do avião do dono do banco e aí nós vamos saber quem são os políticos patrocinando esse namoro, esse casamento com o BRB. Pois é, e naturalmente a gente também vai acompanhar a manifestação do CAD em relação a essa transação. Ficaremos de olho.